Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo da novela Gênesis, nessa série que nós estamos fazendo aqui no canal sobre a nova novela da Rede Record. Neste capítulo, Adão e Eva têm seus filhos, Caim e Abel, e várias filhas. A Bíblia realmente fala que eles tiveram filhos e filhas, não diz o nome das filhas nem dos filhos, além de Caim e Abel e Sete, que nasce depois que Caim mata Abel, mas com certeza eles tiveram várias filhas e vários filhos. E faz muito sentido terem muito mais filhas do que filhos, porque quem já teve um gatinho, ninhada de gatinhos em casa, e fez a besteira de não castrar, sabe exatamente que basta um machinho numa ninhada com um monte de fêmeas para você ter uma superpopulação absurdamente descontrolada de gatinhos fofinhos na sua casa. E depois você vê a dinâmica da família de Adão e Eva, os filhos crescidos, Caim e Abel. Caim é muito terrível, Caim é muito perturbado, aquele ator é muito bom, deu muita raiva dele. Na verdade, todos os atores são muito bons, tá impressionante mesmo a qualidade da interpretação, a qualidade do texto. Eu tô achando o texto muito bem escrito, tudo muito bem estruturado, os personagens são tridimensionais e ali a família de Adão realmente me convenceu. Eles são muito brutos, bem estilo de tribo mesmo, você vê os primeiros humanos aprendendo a lidar com uma terra hostil, fazendo filho, só multiplicando o problema. Nesse contexto, começa a guerra dos sexos. Você entende muito bem o porquê. Porque Adão tá só pensando ali no dia a dia, no trabalho, no que ele tem que fazer. E ele não tá minimamente se importando em como que ele tá tratando as filhas, os filhos, como ele tá tratando ninguém. Já a filha mais velha tá ali carente, sofrendo, querendo amor, querendo atenção. E ela interpreta as atitudes do pai dela, o jeito do pai dela, como rejeição. E as filhas de Adão acabam se transformando o primeiro grupo feminista. O diabo acaba usando muito esse pensamento de que, eu tô sendo rejeitada, esse sentimento de rejeição, ele acaba usando para gerar uma raiva, para gerar uma mágoa, para gerar uma amargura, que faz a pessoa tomar decisões erradas na vida. Porque é claro que existe rejeição, é claro que existem pessoas que tratam as outras mal por motivos ridículos, mas muito do que a gente recebe tem a ver com aquilo que a gente dá, tem a ver também com a forma da gente enxergar o outro, interpretar a atitude do outro. Porque é o seu olhar que molda muito da sua realidade. Isso a gente vai ver também na história de Caim e Abel. Mas, antes de Caim e Abel, as filhas de Adão resolvem ir embora. E ali eles experimentam na pele, Adão e Eva, aquilo que eles fizeram Deus sentir quando eles deram as costas para Deus ao serem expulsos do Jardim do Éden. Porque ali eles estavam sendo responsáveis por pessoas, por criar pessoas, por formar pessoas, e eles viram a dificuldade que é você fazer as pessoas te seguirem, obedecerem aquilo que você sabe que é o certo. E foi essa dificuldade que Deus teve com eles, porque quando eles desobedeceram e receberam a recompensa, a consequência, o efeito colateral do seu erro, eles se voltaram contra Deus, achando que Deus tinha desprezado eles e não quiseram mais nada com ele. E foi exatamente isso que a filha de Adão e Eva e as outras filhas pensaram. E você tem que lembrar que isso mas não fala, pessoalzinho chatinho que pensa, mas não tem isso na Bíblia, não fala isso na Bíblia. Não fala isso na Bíblia, mas é perfeitamente possível que isso poderia ter acontecido. E de qualquer maneira, você tem que entender que essa novela ela não fala só da história do Gênesis, ela está contando a história de cada um de nós, então ela coloca coisas que poderiam perfeitamente ser verídicas hoje nas pessoas que a gente conhece, aplicadas ao contexto daquela época. Então você vê ali como poderia ser, de uma forma muito verossímil, a origem de todo esse conflito que nós vemos hoje num nível muito exacerbado. Então ali Adão e Eva conseguem entender o que eles fizeram Deus passar, e essa é uma experiência que muda muito eles, mexe muito com eles, a ponto de Adão finalmente reconhecer o seu erro, a sua parcela de responsabilidade na queda. É muito bonita essa cena, até dele
reconhecendo ele, lembrando do que ele tinha, do que Deus tinha feito por ele, tinha plantado aquele jardim, ele não precisou se esforçar por aquilo, ele não precisou se esforçar por nada ali. Quando ele acordou, abriu os olhos, tudo já estava pronto, feito para o deleite dele. Então ele conta isso para Caim e Abel, depois que as filhas vão embora, ele conta isso e ele fala que não foi Deus que deu as costas para eles, foram eles que deram as costas para Deus quando eles desobedeceram, e ele não coloca, finalmente ele não coloca a culpa em Eva, ele assume a sua responsabilidade. E as pessoas reclamaram que a família de Adão estava muito chata, muito infeliz, mas é muito real aquilo ali, porque eles estavam vivendo naquela dificuldade, lutando para sobreviver e sem Deus. Essa é a vida de quem decide viver longe de Deus no meio da dificuldade. É chata e infeliz e penosa e um trabalho sem fim. Hoje a gente não tem tanta noção, talvez nem todo mundo tenha noção exata disso, porque temos muito entretenimento, temos muita coisa para ocupar o nosso tempo, para distrair a nossa cabeça daquela sensação de vazio, de tristeza, de peso que a vida difícil nos traz. O dinheiro, as compras e tanta coisa que esse mundo hedonista traz pra gente engana bastante o ser humano, faz o ser humano achar que não precisa de nada, que tá tudo bem, que ele tá tranquilo, tem aquele conforto, as almofadas fofinhas, as cadeiras super confortáveis. O ser humano, ao longo das eras, ele foi construindo um mundo que deixasse um pouco menos desconfortável aquela falta que ele sente de Deus, que a alma sente. Você pode não perceber racionalmente, mas no fundo você sente, você percebe aquele vazio, você percebe aquela sensação de inutilidade, de para que eu tô aqui, essa vida não vale nada, porque a gente acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme, se reproduz e morre. Então a vida sem Deus, ela é muito vazia, e eu achei muito bom o modo como eles mostraram isso na novela. Então Caim e Abel, já no final do capítulo, mostram claramente como o modo de enxergar a vida de cada um dos dois muda o caráter e o resultado que eles escolhem também. Abel é feliz, Caim é infeliz. Abel se foca no que tem, Caim se foca só no que não tem, no que falta, na negatividade, nas dificuldades. E é assim na vida, o modo de ver as coisas muda o modo de se viver. Eu sei bem disso porque eu fui muito Caim por muito tempo da minha vida, de ver só as dificuldades, só a negatividade, e acabei conseguindo uma depressão com isso. Quando mudei a forma de enxergar as coisas, quando eu aprendi isso, quando eu aprendi a ser um pouco mais Abel, eu consegui finalmente ser feliz de verdade. E uma coisa bem legal é aquele plano de cima, que você tem a visão de Deus, que Deus está vendo. Eles não mostram Deus, mas eles mostram do ponto de vista de Deus, como se Deus estivesse realmente narrando aquela história. Especificamente quando as pessoas pensam nele, quando as pessoas falam dele, quando ele percebe alguma intenção de buscar ele. E aí você já vem aquela câmera por cima do ponto de vista de Deus, é Deus olhando. É só alguém falar de Deus, é só alguém pensar em Deus e ele já olha para lá. É muito, muito bacana isso, porque a gente imagina isso na nossa vida também. Toda vez que a gente se volta para Deus, e isso está na Bíblia, ele se volta para a gente também. Então, mesmo aquele pessoal estando tudo errado, Deus estava ali olhando para eles. E aí, quando Adão finalmente conta o que aconteceu lá no Jardim do Éden, você vê bem claramente na reação dos dois irmãos a personalidade de cada um deles e qual é o resultado que eles teriam. Caim fica indignado, fica revoltado, fica com ódio, e como ele só vê as coisas pelo lado negativo, ele não vê saída para aquela situação. Vocês colocaram a gente nessa situação, vocês fizeram a gente perder o que era nosso, o que era bom, aquele jardim, e agora não tem mais jeito. E aí Abel, como ele só vê as coisas de uma maneira mais positiva, ele já olha as possibilidades, ele já pensa, poxa, então Deus é assim, então Deus é legal, então ele deu tudo aquilo lá pra gente, quem sabe se a gente se aproximar dele, a gente começa a ter a vida que ele gostaria que a gente tivesse. E ele pensa que existe de repente uma forma de voltar pro jardim. E nisso ele pensa, poxa, como é que eu faço pra chamar a atenção de Deus?
E ele olha para o que ele tem e ele pensa no que ele tem de melhor para oferecer a Deus. Ele tem a ideia de dar um presente para chamar a atenção de Deus. E eu achei muito bacana isso, porque é a ideia da oferta. As pessoas hoje têm uma ideia muito errada a respeito de oferta, pensar que ele vai dar dinheiro para a igreja. Abel até fala uma frase bem bacana para Caim, porque Caim fala, mas o que a gente vai dar para Deus? Que realmente não faz sentido, né? Porque ele fez tudo, o que você vai dar para ele? O que ele vai se interessar, né? Você vai pensar assim, você vai achar que não tem nada para dar. Mas Abel basicamente diz que não é o que ele vai dar que importa, mas como ele vai dar, o que aquela atitude vai dizer para Deus. E ele fala uma frase muito legal, que é, talvez assim Deus veja a nossa intenção. E é exatamente essa a definição de oferta e de tudo que a gente faz para Deus. Oferta não só na questão de dinheiro, porque, por exemplo, você vai dar uma oferta para Deus, você vai dar um dinheiro, você vai dar o melhor que você tem e vai mostrar para Ele o que Ele significa para você. Mas não é só o dinheiro, é tudo que a gente faz para Deus. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser feito com essa disposição de coração. Para Deus ver a minha intenção, eu vou fazer para Ele porque eu amo Ele, porque eu quero me aproximar dEle, porque eu quero ter esse relacionamento com Ele. E essa pureza de Abel com relação a Deus é o que Ele espera de cada um de nós. E por isso Ele atentou para a oferta de Abel, como a Bíblia fala. E ali na novela você vê Deus olhando para Abel, escolhendo dentro do rebanho dele. E Abel escolhe o melhor do rebanho dele. E Deus está lá olhando. E aí você vê Deus olhando também Caim escolhendo a plantação dele. E Caim vai quase pegar alguma coisa boa e acho que ele pensa, não, mas eu vou desperdiçar. E aí ele pega o resto, ele pega qualquer coisa. E ali Deus está olhando a oferta que Caim vai escolher. E através da oferta ele vê quem Caim é. Porque ele vê um cara que está com maus olhos com relação ao que ele vai fazer para Deus. Ele está com maus olhos para Deus, porque eu imagino que ele pensa assim, mas e se Deus nem aceitar isso aqui? Eu vou desperdiçar essa colheita tão boa, sendo que nem sei se ele vai ver. E Abel, com bons olhos, pensando, eu vou dar o meu melhor. E com certeza, porque Deus é bom, e porque Deus é quem meu pai falou que ele vai me aceitar. E de fato, quando os dois colocam a oferta no altar e preparam tudo, vem o fogo do céu e consome a oferta de Abel, somente. E isso faz sentido porque a pessoa pode achar que, mas não fala assim na Bíblia, não sei o quê. Fala que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Então isso faz sentido. Em outra passagem você vê Deus mandando fogo do céu para consumir o holocausto de Elias. Então é também possível que possa ter sido assim, porque fala que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, então foi alguma coisa visível para os dois. E Caim sai dali revoltado, indignado, para variar, indignado. Por que eu não estou sendo aceito? Por que só ele está sendo aceito? Ser humano, para variar, que a gente já viu muitas e muitas vezes, infelizmente a gente vê todos os dias a pessoa colocando a culpa nos outros, de não assumir a responsabilidade pelos seus erros e querer se fazer de vítima e querer se colocar como coitadinho, como se ele não tivesse feito nada para merecer aquilo. Eu estou sendo desprezado, estou sendo rejeitado. Toma muito cuidado com esse negócio de sentimento de rejeição. A gente muitas vezes confunde e interpreta como rejeição alguma coisa que a gente não quer ver a respeito da gente mesmo. Caim fez o negócio errado, pegou qualquer coisa e deu qualquer coisa para Deus, em vez de fazer o que o irmão dele tinha feito, que é dar o melhor com a intenção correta. Então o capítulo termina com Deus chamando Caim, e aí você vê como Deus é fofo. Você vê como Deus é fofo, porque Caim fez tudo errado. Abel tinha feito legal, Deus aceitou a oferta. Caim fez tudo errado e Deus ainda fala com ele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, se você fizer, não interessa se você errou, não interessa se você acha que Deus te rejeitou ou que Deus não te aceitou. Se você errou, e é a mesma coisa que a gente falou no vídeo anterior, pensa bem. Se você errou, não importa, Deus te aceita. É só você fazer o certo agora, é só a partir de agora começar a acertar. E ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, se você quer ser aceito por Deus, saiba disso. A aceitação é certa, é segura. Você pode ter certeza
certeza que você vai ser aceito se você fizer o que é bom diante de Deus, se você for sincero na sua busca com Ele, se você, como Abel, der o seu tudo para Ele, pensando, talvez assim Deus veja a minha intenção, que eu estou entregando para Ele o meu melhor, porque eu quero Ele na minha vida. Então essas foram as lições do segundo capítulo da novela Gênesis. Não preciso repetir, imagino que eu realmente gostei muito. Todos os atores estão excelentes. Foi uma escolha muito boa de elenco. Eu fiquei impressionada. Todo mundo ali, uma excelente construção de personagens. Os personagens são muito bons. Personagens tridimensionais, são muito bem construídos. É muita gente trabalhando nesse texto, muita gente trabalhando na produção e tudo muito bem integrado. Eu acho que é a melhor novela bíblica que eu já assisti na Record até agora. E olha que eu gostei de todas. E a partir da próxima fase eu não vou ficar falando detalhes de cada capítulo, porque vai aumentar muito o número de personagens. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito dos próximos capítulos, de alguma coisa que acontecer, de alguma coisa que você vê e fala, mas será que foi assim? Será que não foi? Será que isso aí faz sentido? Mas por que aquilo? Então, coloque nos comentários que eu vou tentar responder todas elas nos próximos vídeos. Se tiver alguma coisa também que você queira que eu aborde, algum assunto que você queira que eu aborde da novela nos próximos vídeos, é só também deixe seu comentário aqui. Então, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada também pelas inscrições que vocês fizeram no canal, muito obrigada pelas curtidas, pelos comentários. Eu respondi alguns, eu tô respondendo de acordo com o que eu consigo, mas eu leio todos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique no sininho para ativar as notificações e ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!